Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltar. Boa noite, irmãos. É um prazer e um privilégio mais uma vez estar com os irmãos nesse culto de adoração ao nosso Deus. Muito bem, nós vamos desafiar vocês a compartilhar o link com seus amigos. Mande o link, convida as pessoas para estar junto conosco nesses cultos, tá bom? Então, para nós é uma alegria muito grande estar com os irmãos, para mais uma vez orar, cantar ao nosso Deus e também sermos desafiados com a palavra de Deus. Muito bem, nós vamos começar ouvindo agora uma música. Fugiu em sinal de vergonha e de dor, mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Muito bem, meus irmãos, nós agora vamos orar ao nosso Deus. Eu já quero deixar o desafio para você. Então, nas quartas-feiras, nós temos um período maior de oração. Então, você já pode mandar os seus pedidos lá para segunda, terça-feira. Mas hoje nós mandar os seus pedidos para nós orarmos, tá bom? Mas hoje nós temos alguns pedidos em especial e nós vamos orar agora. Eu quero lembrar a Marcela, a nora da Vânia, do Claudson, que está, ela vai ter que, está precisando das nossas orações. Lembrar também a família da irmã Rita e aqueles irmãos que estão passando por alguns problemas, que Deus possa estar ajudando e fortalecendo cada um deles. Então nós vamos orar agora, pedindo a direção de Deus por esse culto que estamos realizando. Pai, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós temos vivido dias tão difíceis, mas nós agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado, tem assistido no nosso leito de enfermidade. O Senhor tem consolado o nosso coração e nos tem dado ânimo para continuar lutando, ó Pai. A palavra de Deus diz que nós temos que ter ânimo. Neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Eu quero colocar diante do Senhor a Marcela. Marcela é a nora da Vânia, do Claudson. Ó Deus, sabemos o problema que eles estão passando, mas que os anjos do Senhor estejam ali assistindo. Pai Santo, nós oramos que o Senhor possa trabalhar na vida daquela família. Pai, a minha oração, principalmente, trazendo toda a família do Claudson e da Vânia aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ouve a oração deles, o clamor deles, restaura ali, cura o que precisa ser feito ali na vida da família da Vânia e do Claudson. Ó Deus, nós oramos também pela vida da família da irmã Rita, do seu Dantas. O Senhor possa estar fortalecendo a vida deles, restaurando a saúde de todos eles. Ó meu Deus, nós oramos também, ó Pai, por cada família que às vezes nós não sabemos, mas estão enfrentando problemas de saúde, desânimo, depressão, que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de cada um deles, ó Pai. Deus, usa este culto de hoje à noite, os hinos e a pregação da Tua palavra para nos desafiar a andar e a continuar firmes no Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo que nós estamos juntos, aprendendo mais da Tua palavra. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós teremos agora uma música. Encontro calma na oração.
e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Muito bem, nós agora vamos, eu quero convidar você, manda o link, convida, continua convidando as pessoas, ainda daqui a pouco nós vamos ter a pregação, então convida pessoas para ouvir a palavra de Deus. Nesses dias e momentos tão difíceis, irmãos, a coisa que mais nos consola é ouvir a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus. Então, nós vamos continuar convidando pessoas. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 19, 2 Reis 19, nós vamos começar com o verso 14, 2 Reis 19, 14, olha só. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, e tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações, as suas terras. E é verdade. Lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Que oração maravilhosa que Ezequias faz quando ele recebe essa afronta. O coração dele estava derretido e ele vai ao templo orar ao nosso Deus. Muito bem, que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Nós vamos trabalhar depois mais um pouco esse assunto, tá bom? Nós agora então ouviremos mais uma música. Vamos ouvir. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo
aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Muito bem, muito bem. O melhor lugar do mundo é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Convido você novamente a abrir a sua Bíblia agora para o texto que nós vamos explorar, estudar, analisar nesta noite. E é o texto de 2 Reis, capítulo 20. Por isso que eu li o 19 já preparando, porque nós vamos usar esse texto. Então, 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ler o verso do 1 até o versículo de número 11. 2 Reis, capítulo 20, e o nosso 20, do 1 ao 11. Então, nós vamos usar esse versículo de número 1 como nosso tema. Põe em ordem a tua casa. Olha o que diz. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo,
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, e eis que te curarei. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que maravilha. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos da Assíria, do rei da Assíria, te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, toma uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Qual dos dois você quer? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Acaz é o pai de Isaías. Vamos mais uma vez orar. Pai, que palavra maravilhosa. Pai, como nós precisamos nesses dias do milagre, assim, da cura do Senhor. Quantas pessoas enfermas. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para todo sempre. Pai, quantas pessoas nós precisamos de serem curados, não só a cura física, mas da alma, que é o mais importante. Ó meu Deus, que nesta noite a palavra possa atingir os nossos corações e nossas almas possam ser salvas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, então nosso assunto hoje é: põe em ordem a tua casa. É parte do versículo de número 1. Irmãos, nós vamos falar sobre a história, que eu já falei bastante sobre esse rei, gosto muito da vida desse rei Ezequias, não é? Que foi um dos maiores reis de Judá, Reino do Sul. Mesmo sendo filho de Acaz, esse pai dele aí foi um dos reis mais perversos de Judá. Quando Ezequias assumiu o trono, aos 25 anos de idade, ele conduziu o povo de volta para Deus. Ele conduziu o povo de volta para Deus. Diz lá no capítulo 18, verso de 1 a 5. Você pode ler lá, 18, de 1 a 5. Ele conduz, ele restaura. Olha o que diz, vamos ler. 18, de 1 a 5. Ele diz assim, segundo Reis 18, de 1 a 5. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Ele faz uma comparação sempre com o reino do norte e o reino do sul. Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto disseram que fizeram Davi, seu pai. Ele segue o caminho de Davi, não do pai dele, Acaz. Olha a reforma religiosa que ele fez no templo. Removeu os altos, se ele removeu é porque tinha colocado, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze. Lembra daquela serpente lá atrás e que era hasteada para que fosse picado? É esse problema aqui. Está vendo? Deus teve que acabar com essa serpente, virou idolatria. Que Moisés fizeram, que aquele dia os filhos de Israel lhe queimaram incenso, lhe chamaram Neusatã, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele, veja esse versículo aqui, que homem que temos que nos espelharmos nele. Confiou no Senhor Deus. Nós vivemos uma geração, a nossa geração, uma geração que não confia em Deus. Não. Deixa de conversa. Estão vendo aí, eu tenho falado isso aqui, tenho ficado triste demais. Nosso povo está apavorado, nosso povo está igual aos incrédulos, não tem diferença, não é referencial. Está todo mundo morrendo de medo.
Olha o que diz: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Não houve alguém parecido com esse homem no quesito confiar em Deus. E diz mais ainda: entre todos os dias de Judá, nem antes e nem depois dele. Ou seja, ele foi o melhor, um dos melhores reis. Claro, Davi foi o mais. Mas então essa é a história desse homem aqui, não é? Ao contrário do seu pai, a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. E nós vimos aqui no verso 5 de 18:5, e a Bíblia declara que em Judá, e que declara que nunca houve em Judá um rei igual a ele. Nunca houve. Ezequias foi um grande líder de Deus no Velho Testamento. Agora nós sabemos, como veremos, houve algumas falhas no caráter deste servo de Deus. Ele não terminou bem. Infelizmente, parece que é uma sina nos grandes homens de Deus. Parece que é um estigma, não é? Então nós vamos ver três coisas. Eu não quero tomar muito seu tempo, mas aqui nós temos três lições para nós aprendermos nesta noite. Primeiro nós vamos ver a doença. Depois nós vamos ver a cura. Tá bom? Então, primeiramente a doença. Diz lá o primeiro versículo: naqueles dias, verso número 1, adoeceu de uma enfermidade mortal. Irmãos, é interessante isso. E diz aí: veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo que Ezequias lutava com uma crise nacional, lembra? A invasão, a cidade está sitiada, lembra que nós lemos no capítulo 18, que ele vai ao templo orar a Deus. Ele também tem que lutar com uma crise pessoal. Ele tem uma crise nacional. A nação está para ser destruída por aqueles reis que já vêm devastando. A história desses reis da Assíria é cruel. São pessoas cruéis. Esse Senaqueribe não tem escrúpulo. Mas aí, ao mesmo tempo que ele tem que lutar com essa... Olha, veja como é que... Deixa eu falar um negócio para você. Geralmente, quando os problemas vêm, sempre vem um caminhão de problema. Nunca vem um. Eu sempre falo assim, ó, resolve, fortalece, vem o outro. Não, é tudo de uma vez. A pancada, a burdoada é sempre junto. Ele tem uma crise nacional e ele tem que lutar contra uma crise pessoal, uma crise na sua própria vida e na sua carne. Que isso dói, isso machuca. Então Isaías começa escrevendo assim: naqueles dias. Olha essa expressão. Em que dias? O que Isaías quer dizer com isso? Naqueles dias. Então Isaías está dizendo, durante a invasão dos assírios. Olha a promessa que nós temos lá no capítulo 20 e o verso de número 6. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Irmãos, então, diante de uma promessa, nós temos aqui a doença de Ezequias, surgiu durante essa invasão. Tem a invasão, agora tem mais a doença. Você pode imaginar isso? O coração dele já está derretido com medo da nação ser destruída, todo ele serem levados cativos, agora mais a doença. Como se não bastasse a invasão do exército assírio, Ezequias estava enfrentando uma doença, diz aí, que era mortal, gravíssima. E mais do que isso, Deus deu a Ezequias um aviso pessoal, sua morte iminente. Ele diz, certamente morrerás e não viverás. Irmãos, que desafio e que lições maravilhosas nós podemos tirar aqui, não é? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, fidelidade a Deus e amigos, fidelidade a Deus não significa ausência de problema. Fidelidade a Deus, ser fiel a Deus não é garantia de que nós não vamos ter problemas. Queremos acreditar que nossas vidas estarão livres das privações e dificuldades se andarmos corretamente diante do Senhor.
Queremos acreditar nisso, mas aqui está um homem cuja fidelidade estava prestes a ser recompensada com uma morte precoce. A sua recompensa pela fidelidade a Deus é uma morte precoce. Como explicar isso? Irmãos, nós jamais teremos resposta completa nesta vida. Jamais. Tem muita coisa que nós não sabemos. Por outro lado, podemos descansar em saber que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Provérbio 16. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E os caminhos do Senhor, Ele é capaz de usar provações de dificuldade para alcançar os seus objetivos em nossas vidas. Ele pode fazer isso. Lembra de Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Está vendo? Então, podemos descansar e saber que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos e que Ele é capaz de usar provações, dificuldades para alcançar os seus objetivos em nossas vidas. Isso é uma verdade do nosso Deus. O profeta Isaías foi portador da infalível palavra do Senhor e ordenou a Ezequias se preparar para morrer. Olha que interessante. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, colocar em ordem a casa aqui significa resolver todas as suas pendências. Na verdade, ninguém está preparado para morrer, né, irmão? Não no sentido da vida eterna, de saber que vamos para o céu, de que nós temos um lugar reservado, mas na verdade a gente fala assim, mas agora preparado, não é outra coisa, não é? Então, ele dispõe a tua casa em ordem, ou seja, resolva todas as suas pendências. Irmãos, talvez Isaías está dizendo aqui para Ezequias, você deve se preocupar com a próxima liderança, como nós falhamos nisso como líderes. Vocês devem treinar, nós temos uma dificuldade, eu tenho, de treinar novos líderes. Ele deveria se preparar para passar o bastão para outras vidas, porque nós não sabemos o dia da manhã. Fazer todos os arranjos para que a sua morte não torne mais um problema para o povo de Deus. Porém, como veremos, Ezequias não estava pronto para fazer isso. Ele não estava pronto para fazer isso. Então nós temos a primeira coisa, a doença de Ezequias. Mas nós temos uma outra coisa que me chama a atenção muito nesse homem, é a oração dele. No verso 2 e 3 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto perante os teus olhos. E chorou muitíssimo. Nós temos a doença e nós temos a oração do rei Ezequias. Irmãos, no capítulo 19, quando ele recebe aquela carta que nós lemos, a ameaça de morte, a ameaça da invasão do Senaqueribe, a Bíblia diz que Ezequias pega aquela carta, lembra? Ele vai até o templo, estende aquela carta de Senaqueribe, e a Bíblia diz que ele prostrou-se perante ela e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Agora, no leito da morte, ele ora novamente. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, irmãos, é que a oração fazia parte da vida de Ezequias. Ele tinha a prática da oração. Ele orava, não só nos dias maus, mas ela já era uma prática. Não conhecemos muita gente que ora só quando o negócio está feio para o lado dele. Quando passa, acabou. Ele pede ao Senhor para mudar o que parece ser impossível em sua oração. Ezequias pediu para Deus se lembrar da sua fidelidade, da sua devoção sincera, do seu bom comportamento, e a Bíblia diz que ele chorou por um longuíssimo tempo.
Não é errado nós chorarmos, não, irmãos. Olha que oração bonita desse homem. Mas veja o que nós aprendemos. No entanto, no capítulo 19, em sua oração, diante da ameaça da Assíria, Ezequias afirmou a soberania de Deus. E ele, lá no capítulo 19, ele desejava a glória de Deus. Olha o que ele diz, não é? Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Lá no 19, essa foi a oração dele. Ele ora afirmando, crendo sobre a soberania, que Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz. Essa doutrina é muito ignorada. Em algumas áreas nós achamos que Ele é soberano, em outras Ele não é. Por exemplo, na salvação, achamos que nós temos parte na salvação. Então a soberania de Deus é em algumas coisas e outras não. Mas Ele é soberano até na salvação, porque é Ele que abre o coração, é Ele que salva. Mas ele crê nessa soberania. Mas agora, ele, no capítulo 20, na sua doença, ele apela para a sua própria devoção. Olha o que ele diz no verso 2 e 3, principalmente o 3. Andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto perante os teus olhos. Agora, nós sabemos que ele era um homem rei, um homem bom, lembra? Que nem antes e depois houve igual a ele, semelhante a ele. Ele era um homem bom. Foi um excelente rei. Mas agora, no meio do desespero, ele age. Olha que interessante, veja como é que o nosso coração é enganoso, como diz Jeremias. Foi um bom rei, um excelente rei, um homem de Deus, um homem que todas as suas necessidades, ele primeiro vai em oração buscar a Deus. Tudo que acontece, a primeira coisa que ele faz é que ele ora, e que deve ser a nossa prática. Um menino está doente, vamos orar. Vamos viajar, vamos orar. Temos uma decisão para tomar, vamos colocar diante de Deus em oração. Então a nossa vida, eu sei que não é a prática de todo mundo, mas deveria ser a nossa prática. Tudo o que vamos fazer deve ser colocado em oração, diante do nosso Deus. Então tudo isso é verdade. Mas agora, quando ele vai orar diante da sua necessidade, note o seu pedido que ele faz aqui. Quando ele ora pedindo a Deus que fiz o que era reto perante o Senhor. Ele sabe o que ele está fazendo aqui agora? Ele está barganhando com Deus. É como se Ezequias dissesse assim: Senhor, eu tenho sido um bom rei. Veja, é isso que ele está dizendo. Eu não mereço morrer. O pedido de Ezequias é como se Deus lhe devesse alguma coisa. Por quê? E nós temos essa visão em nossa igreja. Olha, se nós fizermos tudo certinho, Deus vai. E nem sempre é assim. Claro que Deus vai abençoar quando fazemos o correto. Mas veja, a teologia dele é assim: eu não mereço morrer. O pedido de Ezequias é como se Deus lhe desejasse alguma coisa. Mas observe que não é isso que a Bíblia diz. Não é esse o ensinamento, ele está errado aqui. Note o que Paulo escreveu aos 2 Coríntios. Veja esse versículo, abre lá. É 2 Coríntios 4 e o verso 7. Olha que versículo interessante. Olha que versículo interessante. Não é essa, ele está errado na sua oração. Deus não deve nada a ninguém. Mas olha o que Paulo escreve lá, 1 Coríntios 4, 7. 1 Coríntios 4, 7. Ele diz assim, 1 Coríntios 4, 7. Quem é que fez você superior aos outros? Está perguntando. Quem é que fez você melhor do que os outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Ai, ai, ai. Não. E foi eu que trabalhei, foi eu que me esforcei, foi eu que estudei, só porque eu sou esperto, é porque, meu amigo, olha o versículo, que verdade. Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Oh, quantos crentes aí se achando
ingratos. Olha que versículo. Quem é que fez você superior aos outros? Todos nós sofremos. Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Você entende isso? Você entende isso? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se que o que você tem não fosse dado por Deus? Então tudo que nós temos, Paulo vai dizer, acho que é em Romanos, se vivemos ou se morremos, somos do Senhor. Tudo é o nosso Deus. Irmãos, Jó entendeu bem essa teologia, essa doutrina, perdão. Jó disse assim, lá no capítulo 1, verso 21, quando ele perdeu tudo que ele tinha, que dói. Lembra que o Maquiavel, ele tem um livro, e nesse livro ele fala assim, interessante, quando eu li só umas partes, uma chamada na internet, parte dele, e só uma resenha desse livro, e uma coisa que me chamou a atenção, alguém escrevendo sobre Maquiavel, ele disse o seguinte, que o homem, abre aspas, ele está dizendo, o homem esquece com mais facilidade quem matou o seu pai do que quem roubou o seu dinheiro. Então, Jó, quando ele perde tudo aquilo que ele tinha, tudo, olha o que ele disse no capítulo 1, verso 21, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. Veja que ele entendeu essa doutrina de que tudo que nós temos vem das mãos de Deus, tudo. Meu amigo, tudo vem das mãos de Deus. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Entendeu? Jó entendeu essa doutrina. Nós não entendemos muito bem ela, não. Nós achamos que somos nós. Então, Ezequias agora ele está orando. Ele acha que Deus está devendo alguma coisa para ele. Deus não está. Deus pode fazer. Nós vamos ver aqui que ele diz, é por amor de mim. Nós vamos ver. Não é por causa do que Ezequias é alguma coisa, não. Agora pensa na vida de Ezequias. O fato de Ezequias ser um bom rei, ser fiel, corajoso, tudo isso aconteceu, a Bíblia ensina, pela graça de Deus. Não é algo que ele possa barganhar com Deus. O que temos para negociar com Deus? O que temos para negociar com Deus? Se tudo o que nós temos foi Deus quem nos deu, então nós temos a doença, nós temos a oração e nós temos a resposta de Deus que está no verso 4 e no verso de número 5. Veja comigo, 4 e 5. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, está vendo? Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Antes de Isaías sair dos muros da cidade, o Senhor manda voltar com a notícia de que Ezequias seria curado. Porém, Deus declara que a resposta à oração de Ezequias foi por amor a Davi, meu servo, e não por causa da piedade de Ezequias. Olha o que ele diz no verso de número 6, preste atenção nisso. Acrescentarei os teus dias 15 anos das mãos do... Acrescentarei teus dias 15 anos, e das mãos, são duas coisas, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim mesmo. É meio difícil explicar isso aqui, né, irmão? Parece que o Deus é um Deus egoísta, mas não é isso, porque também não é o nosso assunto hoje à noite. Mas por amor, Deus faz por amor de mim mesmo, ele diz, e de meu servo Davi. É claro que Deus tem uma explicação aqui, Deus quer falar, por amor de mim mesmo. Já que Senaqueribe desafiou os reis, já que Senaqueribe desafiou, dizendo que esse Deus, não confia nesse Deus, ele vai dizer aí, não, você pensa que esse Deus vai te livrar? Senaqueribe não está desafiando a Ezequias, não, está desafiando é Deus. Então ele diz, por amor de mim. Já que Senaqueribe havia desafiado a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor vai mostrar que Deus é fiel. É a fidelidade de Deus que está em jogo, né? Ezequias aqui é apenas um jogo. Mas o que está o foco aí ele está desafiando a fidelidade de Deus. A disputa é com Deus. Ele está dizendo, Jerusalém só está de pé devido à fidelidade de Deus.
E outra coisa, quando ele diz por amor da casa de Davi, note que Isaías tem uma promessa aqui. Isaías traz uma promessa dupla nessa promessa. Ele diz que primeiramente ele será curado e voltará em 3 dias ao templo. Veja que a cura divina é completa, rápida. Lembra daquele homem lá no Atos capítulo 3? De um pulo, deu um salto e já saiu, o atrofiamento acabou. Porque ele devia estar atrofiado, porque ele nunca andou. O homem de um pulo, de um salto, aqui 3 dias ele está na casa do Senhor. Além disso, o Senhor acrescentará mais 15 anos de vida. Ele diz aí no verso de número 6, que promessa, irmãos. Por isso é que você tem que confiar na palavra. Nós temos uma doença, nós temos uma oração, e nós temos uma resposta, um Deus que responde a nossa oração. Que exemplo desse homem deve ser o nosso, que o exemplo dele deve ser o nosso exemplo. Todas os seus dilemas, ele vai a Deus, que possamos aprender essa grande lição sobre a oração. Que promessa, em vez de morte, vida. Em vez de morte, recuperação. Em vez de derrota, libertação. Que resposta que todos nós gostaríamos de receber. E Deus vai te dar. Confia no Senhor. E diz aí no verso de número 7, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera. Aí fala qual que era a doença dele. E ele recuperou a saúde. A cura divina não exclui os meios humanos. De novo, você não entendeu não? A cura divina não exclui os meios humanos. Por isso Isaías instruiu Ezequias a usar uma pasta de figos sobre a enfermidade, e ele se recuperou, diz no verso de número 7, que diz aí, e a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. Por que um cristão vai ao médico quando está doente? Por quê? Você vai ao médico quando você está doente ou você não vai? Deus pode curar sem médicos e medicamentos? Claro, certamente que sim, que ele pode, mas Deus realiza a maior parte das curas por meio dos médicos. Entendeu isso? Deus realiza a maior parte das curas por meio de médicos, medicamentos e hospitais. Devemos nos alegrar em saber que Deus usa instrumentos humanos. Isso significa que Ele pode nos usar no serviço do seu reino, pregando a palavra de Deus. Olha que isso que Ele quer nos ensinar aqui. Mas Ezequias aqui no verso número 8, ele sempre, pedindo um sinal, assim como Josué, pedindo um sinal a Deus. Irmão, mas interessante aqui, eu não vou condená-lo, que nós somos piores do que esse rei aqui, não chegamos nem perto dele. Mas ele tinha que entender o seguinte, e que a palavra de Isaías era a palavra de Deus. Isaías é a boca de Deus. Na verdade, quem está falando aqui é Deus através do profeta Isaías. Isso era o profeta no Velho Testamento. Está vendo? Está vendo que o tanto de profetas mentirosos que nós temos hoje? Os profetas no Velho Testamento é chamado a boca de Deus. Isaías nem precisava de um sinal, já que foi Deus que falou através do profeta Isaías. Irmãos, a Bíblia, quando falamos da Bíblia, estamos falando da palavra de Deus. E ele pede esse sinal, diz aí o verso 9 e 10, seja isto do Senhor, como um sinal de que ele cumprirá a palavra de que diz, adiantar-se a sombra, ele faz 2 propostas, você quer que eu adianto a sombra ou retroceda no relógio que o seu pai havia construído? Aí esse relógio do sol, como é chamado? Então, e ele disse, então é melhor retroceder, porque avançar pode ser mais fácil. Então Isaías de bom grado oferece a ele as 2 possibilidades. Diz aí o verso de número 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor, preste atenção nisso. Orou ao Senhor, porque ele é a boca de Deus, ele é verdadeiro. E fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acaz, que é o pai desse
desse novo rei Isaías. Irmãos, algumas explicações aqui. Então, aparentemente, uma escada especial havia sido construída com um dispositivo de tempo, uma espécie de relógio do sol. Deus atrasou o tempo e fez a sombra retroceder. Se Deus pode atrasar o tempo, Ele também pode atrasar a morte de Ezequias. Olha o que Deus está ensinando. Se Ele pode atrasar o tempo, Ele também pode atrasar a morte de Ezequias. Então, existem várias explicações aqui, e vocês me conhecem muito bem, eu não sou de ficar aqui com polêmica, porque isso não leva a nada. Tem gente que gosta de perder tempo com isso, né? Mas algumas explicações aqui, porque isso não leva a nada, e tudo aqui que eu falar pode ser, não é? Houve um terremoto que moveu os degraus do relógio do sol. Houve uma refração, o desviar dos raios do sol. Ou ainda, houve um eclipse que temporariamente obscureceu os raios do sol. Ou Deus reverteu a rotação da terra para realizar esse milagre. Aí fica com você. Agora, uma coisa nós sabemos. Não há nenhuma explicação sobre o que aconteceu humanamente falando, e Deus não faz questão, não se detém em explicar. Deus não gasta tempo nem explicando. Agora, Deus aqui permanece em silêncio sobre esse assunto. Mas o que é que nós sabemos? Para terminar a nossa mensagem, o que é que nós podemos afirmar aqui? É que Isaías orou. Está vendo? O que Deus quer nos ensinar aqui? E muitas vezes você nem vai entender como Deus vai agir, mas nós temos que orar. Diz a Bíblia que Isaías orou a Deus. Isso nós sabemos. Sabemos também que Deus ouviu a oração e fez a sombra retroceder. Irmãos, deste modo, Deus curou o rei Ezequias e lhe concedeu mais 15 anos de vida, como o profeta havia declarado. A Bíblia diz no 21, descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. 20, 21. Está aqui, 20, 21. 3 anos depois do aviso solene de Isaías, nasceu Manassés. 3 anos depois desse problema aqui, nasce o Manassés, filho de Ezequias. Manassés subiu ao trono com 12 anos de idade e reinou foi a maior dinastia do Reino do Sul, 55 anos, o mais longo, diz lá no 21, 1. Tudo que, mas veja aqui, por isso que eu falo que ele teve algumas falhas. Nem toda a história termina bem como nós gostaríamos, não é? Na palavra de Deus. Tudo que o seu pai fez, ele desfez. O pai abriu a casa de Deus e limpou a casa de Deus dos ídolos. Lembra? Com o avô de Manassés, o Acaz tinha feito. Manassés fez o contrário. Ele encheu a casa de Deus de ídolos. Um limpa, o outro enche. Como é que pode? Ele adorava as estrelas, mandou construir altares pagãos no templo, queimou o próprio filho em sacrifício a Malom, fazia adivinhações, era feiticeiro, consultava adivinhos e médium. Como é que pode um trem desse? Além disso, a Bíblia diz que Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Leia isso comigo no 21 e o verso de número 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Além disso, Manassés derramou muito sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo. Afora o seu pecado que fez pecar Judá, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Ezequias viveu mais 15 anos, mas foram os piores anos da sua vida. O que Deus mandou ele fazer, ele não fez. Lembra do nosso tema? Põe em ordem a tua casa. Ele não colocou em ordem a sua casa. Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Então nós vamos concluir a mensagem nesta noite. E quais algumas coisas que nós precisamos de aprender aqui nessa conclusão da mensagem? Primeiramente, na nossa conclusão, diante de tudo isso, como está a sua família?
diante de tudo que nós aprendemos agora, como está a sua família? O que Deus quer que você faça hoje? O que é que você precisa colocar em ordem hoje? Talvez você se sinta um fracasso como pai, ou ainda como mãe. Agora a pergunta é, como consertar isso agora? Por onde começar? A palavra de Deus diz, sempre nós começamos pelo arrependimento. Deus sempre honra o arrependimento. Então começa hoje à noite dizendo, Deus, me perdoa, não tem sido um bom pai, não tem sido uma boa mãe, ou não tem sido um bom filho. Começa com arrependimento. A Bíblia diz, volta-se para Deus que é compassivo, amoroso. Confessa as suas falhas e começa a obedecê-lo. Não basta simplesmente dizer, como todo mundo está dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Devemos fazer o que pudermos para que a próxima geração também creia em Deus. Esse é o nosso legado que devemos deixar. Temos uma responsabilidade diante da sagrada palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Temos. Se fizermos a nossa parte, podemos confiar que o Espírito Santo de Deus usará a palavra para transformar o coração dos nossos filhos e nossos netos. O dia de ontem se foi para sempre. O amanhã pode nunca chegar. O que nós estamos querendo dizer com isso? O dia de ontem se foi para sempre, não tem jeito mais. O amanhã pode não vir, pode não chegar. Hoje, tudo que você tem, é tudo que você tem. Hoje é tudo que nós temos. Faça o que Deus quer em sua família hoje. A ordem de Deus permanece. Põe em ordem a tua casa. Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Mais uma vez nós te louvamos. Ó Deus, nos ajuda a colocar em ordem a nossa casa, a minha casa, a igreja, a casa de Deus. Ó Deus, nos ajuda a sermos líderes, bons líderes, passarmos o bastão a outras pessoas. Pai, ajuda as pessoas que ouviram a tua palavra hoje. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Eu quero desafiar a você agora. Nós vamos, logo em seguida, vamos ouvir uma música no encerramento. Eu quero dizer que quarta-feira estaremos juntos em oração. Mande os seus pedidos. Tem sido uma grande bênção esse tempo que passamos juntos, apesar de ser online, em oração, tá bom? Vamos lembrar, pede as pessoas para entrarem, fala para elas mandarem os seus pedidos. E tem o meu WhatsApp, depois vocês vão ver lá no encerramento. Liga para mim e fala, pastor, ora por mim, tal, eu não posso visitá-lo ainda, mas logo nós vamos poder fazer isso, tá bom? Também os nossos dízimos e nossas ofertas, tem aí a conta no banco, você pode vir aqui na igreja, pode deixar com a tesoureira. Um outro aviso importante, aquele trabalho dos jovens, a conexão jovens, não é? Que foi maravilhosa demais. Na primeira, Deus não permitiu que fosse sábado passado a segunda parte, mas Deus sabe, tem um propósito. Com a morte do meu pai, nós achamos melhor, a gente ficou muito abalado, deixar para quando as coisas estiverem melhor. As meninas, então no próximo, no sábado do dia, que dia que vai dar? Da manhã a 8, então amanhã é dia 1º, então se amanhã é dia 1º, o outro vai dar dia 8 ou 9? Dia 8, vai dar dia 8, né? 8 de agosto, então anota aí. A próxima Conexão Jovem bateu o recorde de audiência. Gente do Brasil inteiro, eu vibrei com esse trabalho do jovem. Então vamos fazer ainda melhor, vamos aproveitar que dá mais tempo para corrigir algumas coisas e fazer ainda melhor, tá bom? Então a Conexão Jovem vai ser dia 8 de agosto, já começa a fazer propaganda. Uma boa noite e uma boa semana, que Deus te abençoe. Vamos terminar ouvindo uma canção. Jesus é meu.
teu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras,